Alô, alô, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, nesta videoaula, nós vamos falar de um assunto trabalhado lá no ensino fundamental, que é o assunto de potenciação. Além de ser trabalhado lá no ensino fundamental, alguns professores no ensino médio o trabalham como introdução de um assunto chamado função exponencial. Então, para você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, ele pode ser útil para você. Então, vem comigo que a gente vai trabalhar de uma forma bem didática para ficar bem fácil para você. Atenção! Potenciação. Como o próprio nome diz, potenciação deriva de potência. E o que é uma potência? Uma potência é um conjunto formado por dois números. Vamos olhar para cá, ó. É um conjunto formado por dois números, um número embaixo e um número em cima. Esse número de baixo, ele tem um nome. Ele é chamado de base. Ele é a base da nossa potência. E o número de cima, ele é chamado de expoente. Então, uma potência é um conjunto de dois números, um embaixo, um em cima, ou seja, uma base e um expoente. Traduzindo isso, o que seria uma potência? Se você tem, por exemplo, um número A, eu estou representando aqui de forma genérica, tá? Você tem um número A elevado a um número N. Isso quer dizer que esse A ele vai se multiplicar N vezes. Para ficar mais claro, bora fazer esse exemplo bem aqui. Olhando para o exemplo A, se você olhar para essa potência, a base é o 2 de baixo e o expoente é esse 2zinho de cima. O que isso quer dizer? Esse 2 de cima está dizendo que esse 2 de baixo vai se multiplicar duas vezes, ou seja, esse número 2, ele vai se repetir duas vezes. Portanto, ele vai aparecer duas vezes, melhor dizendo. Portanto, basta você fazer essa continha. 2 vezes 2 é igual a 4. Muito fácil. Professor, eu estou meio confuso. Então, bora fazer o item B aqui, ó. 2 elevado a 3. Significa dizer que o 2 vai aparecer 3 vezes. Perdão. Significa dizer que o 2 vai aparecer 3 vezes. E é só fazer essa continha, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Portanto, 2 elevado a 3 é igual a 8. Muito cuidado, porque eu já vi muitos alunos meus cometerem o seguinte erro. Se 2 elevado a 2 é 4, então 2 elevado a 3 é 6. Porque fica na cabeça do meu aluno que 2 elevado a 2 é como se fosse 2 vezes 2 para dar 4. Então ele vai fazer 2 vezes 3, 6. Não. Tá errado. Não é isso. Esse 2, ele tem que se multiplicar duas vezes, ó. Aqui, ó. Quem indica é o expoente. Então, 2 vezes 2 é 4. Nesse caso, o 2 vai se multiplicar 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 e não dá 6. Então, muito cuidado, porque às vezes você traz essa ideia para outros exemplos e acaba fazendo besteira. Da mesma forma que já tive alunos que faziam assim, ó, 3 elevado a 2, dizia que dava 6, e não é isso. 3 elevado a 2 é o 3 se repetindo, é o 3 aparecendo duas vezes, então é isso, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 6? Não, 3 vezes 3 é 9. Se você viu esse assunto na escola e ficou com dúvida, você não está tirando uma boa nota, provavelmente você deve estar cometendo algum desses errinhos, então cuidado para você não fazer mais isso. Então bora treinar agora. 3 elevado a 3 não é 9, porque é o 3
aparecendo 3 vezes, ó. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, ok? Então não esquece, o expoente 2 quer dizer que a base aparece 2 vezes. O expoente 3 quer dizer que a base aparece 3 vezes. O expoente 5, a base 4 vai aparecer 5 vezes. Então fica assim, ó. 4, fica assim, ó. Acompanha. 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. 1, 2, 3, 4, 5. Agora você faz essa continha. Fica assim, ó. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. 64 vezes 4 é 256. 256 vezes 4 é exatamente 1024. Nossa, professor, você faz muito rápido, eu não consigo. É claro, né, meu filho? Eu sou professor. Então, é uma questão de treino, é uma questão de prática. Você não aprende se você não praticar. E um pré-requisito é você lembrar ali, sempre que possível, da tabuada para você evitar estar fazendo continha no papel, ok? Próximo exemplo. 5 elevado a 4. Quer dizer que o 5 vai aparecer quantas vezes? 4 vezes. Então fica assim, ó. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E aí você faz, ó. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. É fácil ou não é? É muito fácil, né? E para finalizar o nosso início, nesta potência, o expoente é 3, a base é 9, então o 9 vai aparecer 3 vezes, ó. 9 vezes 9 vezes 9. E aí você faz 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 9 é 729. Você vai pensar, professor, mas eu não consigo pensar rápido assim. Vou confessar uma coisa para você. Quando eu estava lá no meu ensino fundamental, que eu não tinha prática, que eu tinha preguiça de treinar, de exercitar, eu também não sabia. Isso eu vim aprender com o tempo, com bastante prática, com bastante exercício. Você também pode conseguir. Não desista, tá bom? Quero deixar aqui uma observação para você. Toda vez que o expoente for o número 2, toda vez que o expoente for o número 2, ao invés de você falar 2 elevado a 2, você pode falar também 2 elevado ao quadrado ou ainda 2 ao quadrado. Você escolhe. E quando o expoente for 3, você pode falar 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo, ou ainda 2 ao cubo. Você escolhe, ok? Quando o expoente for 2 ou for 3, você tem essas particularidades. Para os demais, você fala uma regra só. 4 elevado a 5, 5 elevado a 4 e 9 elevado a 3. Uma observação aqui também, percebe a diferença? Ó? Eu só inverti a posição do expoente da base e eu tive resultados bem diferentes. Então não esquece, o expoente diz quantas vezes a base vai aparecer multiplicando, ok? Em cima disso, nós vamos falar agora das propriedades de potenciação. É muito fácil, atenção, acompanha comigo, olha só. Nesta videoaula eu vou falar apenas essas primeiras 4 propriedades bem fáceis. Na próxima videoaula eu vou continuar falando das outras propriedades. Então é fundamental que você assista essa videoaula até o final, compreenda para você ir para a próxima videoaula. Vem comigo, vamos lá. Primeira propriedade é, se você tem um número elevado a 1, o expoente é 1. O resultado disso é o próprio número, é a própria base. Por exemplo, muito fácil isso, ó. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 5 elevado a 1 é o próprio 5. Por quê? Pessoal,
Se o A está elevado a 1, é porque o A tem que aparecer só uma vez. Se o 2 está elevado a 1, ele tem que aparecer só uma vez. Então pronto, dá 2. Se o 5 está elevado a 1, ele vai aparecer uma única vez. Então 5 elevado a 1 é o próprio 5, não tem mistério. E aí, em cima disso, não esquece do que eu vou te falar aqui. Em cima disso fica aquela ideia. Se eu escrevo o número 7, fica subentendido que 7 está elevado a 1. Porém, esse 1, ele não precisa aparecer. Você pode escrever somente o número 7, tá bom? Propriedade número 2. Propriedade número 2, nós temos a seguinte, uma propriedade muito importante, hein? Cuidado. Um número elevado a 0. Esse resultado sempre, eu falei sempre, o resultado de um número elevado a 0 sempre vai ser 1. Só tem uma exceção, quando a base for 0. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Isso só acontece se o A for diferente de 0. Se você tiver, por exemplo, 0 elevado a 0, isso aqui não dá 1. Isso aqui não dá 1. É diferente de 1. Qual é o resultado, professor? Isso é uma indeterminação, é um tópico à parte que a gente não vai, neste momento, pelo tempo de videoaula e pelo nosso objetivo, se deter a isso. Mas não esquece, todo número elevado a 0 é igual a 1, exceto se a base for também 0, ok? Por exemplo, 3 elevado a 0 não perde teu tempo, vai dar 1. 9 elevado a 0 não perde o teu tempo, também vai dar 1. 1000 elevado a 0 é 1. 1 milhão elevado a 0 é 1, tá bom? Propriedade 3. O número 1 elevado a qualquer expoente sempre vai dar o próprio 1. Quer ver? Olha para cá. 1 ao quadrado, pessoal. Não é o 1 aparecendo duas vezes? Faz a conta. 1 vezes 1 é 1. 1 elevado a 5. Não é 1 aparecendo 5 vezes? É ou não é? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, você sabe que é 1. Por isso que o número 1 elevado a qualquer expoente sempre vai dar 1. Então você não precisa perder o seu tempo fazendo isso e nem fazendo isso. Se você sabe que a base é 1, 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 5 é 1. Muito fácil, né? E para a gente finalizar esta videoaula inicial de potenciação, propriedade 4. Acompanha comigo. Se a base for o número 10, 10 elevado a n, o resultado vai ser o número 1 acompanhado de um monte de zero. Quantos zeros? N zeros. Professor, não está claro. Acompanha. 10 ao quadrado, tu concordas comigo que é 10 vezes 10? Sim ou não? 10 vezes 10 você sabe que é 100, ok? Agora, olha para cá. 10 elevado a 6. É o 10 aparecendo 6 vezes. Então, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, isso vai dar exatamente 1 milhão. Traduzindo, acompanha. 10 elevado a 2 vai ser o número 1 acompanhado de 2 zeros. 10 elevado a 6 vai ser o número 1 acompanhado de 6 zeros. Então, 10 elevado a n vai ser o número 1 acompanhado de n zeros. Por fim, eu estou querendo te dizer que você não precisa fazer toda essa conta e nem esta conta. Basta você pensar. 10 elevado a 2 é o número 1 com 2 zeros e fim de papo. 10 elevado a 6 é o número 1 com 6 zeros e fim de papo. Ok? Esta é a nossa primeira videoaula.
referente ao assunto de potenciação. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe essa videoaula 1 milhão de vezes e eu te agradeço muito, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!